Vaca, animal que gera leite e carne, sendo inofensível para nós, certo? Errado. Este querido animal é uma das principais causas das mudanças ambientais que vem acontecendo. Na verdade, não é culpa da vaca, mas sim do homem, que pertencendo ao topo da cadeia alimentar, se acha no direito de consumir em larga escala os animais para satisfazer o seu desejo e o prazer de comer. Ou seja, o problema não é só de uma vaca, mas sim de uma gigantesca criação bovina voltada para o consumo humano. Mas por que a criação das vaquinhas são tão prejudiciais ao meio ambiente? Primeiramente, por conta do metano que elas emitem, pois esse gás é o segundo maior contribuinte do aquecimento global do planeta. No mundo, as emissões de metano pela fermentação entérica de ruminantes contribuem com 22% de todo o gás produzido pela humanidade. Outro problema da pecuária é o desmatamento que ela acarreta direto ou indiretamente, sendo o principal motor para a devastação da floresta amazônica no Brasil. Desde a década de 1990, aproximadamente 90% do desmatamento da Amazônia ocorreu devido ao desbravamento de terras para o pastejo ou para o cultivo de ração para o gado. As florestas são derrubadas a fim de abrir pastagens para os rebanhos, e para limpar os terrenos, são realizadas queimadas, o que emite os gases estufa. Isso representa o maior fator de emissão desses gases no Brasil. Em terras brasileiras, isso ocorre na Amazônia e no Cerrado, sendo que 75% do desmate na Amazônia e 56% do desmate no Cerrado estão associados à pecuária. Mas os problemas da pecuária não param por aí. Ainda se tem o problema da água. São necessários 2.500 litros de água para produzir apenas 1 kg de carne. Tem o problema da poluição. De todos os setores, a indústria da carne é a maior fonte de poluição da água. Resíduos animais excessivos e sem regulamentação, fertilizantes químicos, pesticidas, antibióticos e outros contaminantes relacionados ao gado entopem as hidrovias. Tem o problema de uso dos solos. A produção de gado responde por 70% de todas as terras agrícolas e 30% da superfície terrestre sem gelo do planeta. Com isso, conclui-se que o consumo de carne é totalmente insustentável para o planeta. E este consumo só tende a aumentar. Atualmente, mais de 6 milhões de animais são mortos por hora para a alimentação humana. Só no Brasil, há 172 milhões de cabeças de gado bovino, uma para cada cabeça humana. Nosso rebanho bovino só é menor que o da Índia, onde é proibido matar vacas. Em média, um brasileiro come perto de 40 quilos de carne bovina por ano, ou seja, uma família de 5 pessoas devora uma vaca em 12 meses. Dessa forma, nos tornamos o quarto país do mundo onde mais se come carne bovina. Assim sendo, a redução do consumo de carne é essencial para diminuir os danos ao meio ambiente. Para se ter uma ideia, uma pessoa que tem uma dieta vegana poupa por dia 1.100 litros de água, 45 kg de cereais, 2,79 metros quadrados de terrenos florestais, 9 kg de CO2 e a vida de um animal. Qual que é a diferença entre a carne orgânica para convencional? Na carne orgânica, os animais são criados somente a pasto, não podem receber ração, né? O pasto não pode ter nenhum aditivo químico, nem agrotóxico. Os animais não podem receber medicação alopática, né? Hormônio, antibiótico, anti-inflamatório, só homeopatia e fisioterapia. Vacinação só que é obrigatória por lei, que no caso, como é lá do Mato Grosso do Sul, lá é obrigatória a febre aftosa, né, que é a única. É respeitado, junto com a carne orgânica, tem que ter o certificado de bem-estar animal, que garante que ele não tenha nenhum tipo de sofrimento, do nascimento até o abate. Por que as pessoas costumam comprar carne orgânica? Normalmente é pessoal que é pela saúde. Tem vegetarianos que optaram por ser vegetarianos pelo sacrifício animal, Daí descobriram que tem um orgânico, que o animal não tem sofrimento, que voltam a comer. Tem muitos clientes que estão voltando a comer. Qual é o consumo semanal, em média, assim, de carne daqui do Infante? Semanal, a gente trabalha aqui de segunda a sexta. A gente tem um consumo, em média, de 1.000 quilos de carne, que é a faixa de 200 quilos por dia. E qual que é, em média, o desperdício de carne que vocês têm? Acho que na faixa de uns 10% sempre é desperdiçado por dia. Por dia? Tá. Atualmente, a produção ela só leva em consideração os custos internos, ou seja, matéria-prima, os custos que o fazendeiro incorre na sua produção, e só isso, ele não leva em consideração causas externas.
como, por exemplo, o desmatamento. Um agricultor, para conseguir produzir, ele precisa de área. E a área ele precisa devastar, plantar capim para depois produzir. E o custo desse desmatamento não é incorporado no preço, como a poluição que a produção causa e diversas outras causas. A produção de gado é comprovadamente poluidora. Mas além disso, o fato de você devastar a floresta já faz com que as árvores que estariam ali não estão mais captando o CO2 do meio ambiente. Mas além dos custos internos de produção, há os custos externos, que não estão incorporados nos preços. Então, uma solução para esse problema é a sociedade se mobilizar e fazer com que esses custos que a produção agropecuária seja incorporado no preço. E como a sociedade pode fazer isso? Se mobilizando criando leis e mobilizando o governo para criar taxas, impostos que incorporem os custos ambientais e sociais desse tipo de produção. Dessa forma, a produção agropecuária, o preço da produção e o preço que vai ser vendido ao consumidor final estará incorporando não só os custos internos de produção, mas os custos externos. Dessa forma, o produtor e o consumidor serão responsáveis pelo custo que essa produção causa. Porque no preço atual e na forma atual de produção e de preço, quem paga pelos custos externos da produção é a sociedade como um todo. Se a sociedade obrigar que seja incorporado no preço os custos ambientais, isso faria com que quem consome, quem produz, sejam aqueles que pagam. Seria uma forma mais justa. Se a sociedade obrigar que os produtores aumentem os seus preços e incorpore os custos de produção através de impostos e taxas, isso fará com que o preço aumente. Consequentemente, com o preço aumentando, a demanda sobre esse tipo de produto vai cair. Com a demanda caindo, a produção também irá cair e fará com que tenha menos impactos ambientais esse tipo de produção.